Hoje nós iniciaremos essa segunda temporada, digamos assim, de tutoriais de objetos de aprendizagem. Tem aí para vocês na playlist de tecnologias da educação outros dois vídeos que eu fiz. Um deles falando sobre aspectos teóricos, digamos assim, sobre esses objetos de aprendizagem. E tem um segundo de eu falando sobre repositórios. No final desse vídeo eu mostro para vocês o FET e como a gente consegue colocar o FET em língua portuguesa e usar os objetos que lá estão. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Eu trago para este canal temas relacionados à minha pesquisa. Eu sou formado em Química e em Letras e na minha pesquisa de doutorado eu trabalho com essas duas áreas para promover uma educação antirracista. Então, na minha pesquisa, eu acabo utilizando literatura de autoria negro-africana para emergir temas de ensino. Porém, neste momento, nessa grande, vou chamar de pausa, eu estou resgatando algo que eu já trabalhei há muito tempo quando eu fui professor de ensino à distância. Eu trabalhei durante muito tempo nessa modalidade de ensino, seja como professor, tutor, gestor, enfim. Mas essa grande pausa é para tratar aqui de algo que é essencial nesse ensino remoto. Vou deixar muito claro que não estou fazendo nenhuma apologia a homeschooling, algo do tipo. Acontece que nós temos uma realidade. As escolas não podem estar abertas neste momento. Então as aulas remotas é a nossa saída. E aí uma das pessoas acabou perguntando: Caio, cadê os tutoriais de que você prometeu que ia fazer? O vídeo de hoje, então, eu vou retomar essa possibilidade dos tutoriais aqui. E eu vou começar, como vocês veem aí na tela, apresentando novamente o FET. Já está aqui em português. Eu vou deixar na descrição o link para não precisar ficar falando aqui. Então eu vou clicar aqui em simulações em química e dentro desse site nós temos aqui muitos objetos virtuais de aprendizagem. Aqui eles têm 27. O que nós vamos tratar hoje, eu vou até mandar copiar aqui, é um que se chama Monte um Átomo. Vou apertar play para a gente poder acessar esse objeto de aprendizagem e é assim que aparece logo de início esse objeto de aprendizagem. Observem aí, gente, que existem três possibilidades de trabalhar com esse objeto. O primeiro deles se chama aqui construir um átomo, o segundo é símbolo, o terceiro é jogo. A primeira modalidade e a segunda são, digamos assim, aspectos mais teóricos. A terceira é um aspecto de prática, um jogo educativo. Nós vamos começar aqui por esse aqui, construir um átomo. Aqui o que nós temos nessa tela inicial? Tá vendo aqui no canto superior esquerdo? Tem prótons, nêutrons, elétrons, está vazio. Nós temos aqui no meio essa espécie, né, de modelo. Nós temos aqui um X e umas trilhinhas aqui, que um químico quando olha para isso já vê que está tratando aqui de um modelo específico, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Aqui nós temos a tabela periódica. Eu posso esconder, como eu também posso ampliar. Também tem carga resultante que eu vou ampliar e também tem número de massa que eu vou ampliar, porque aí eu mostro tudo de uma vez para vocês. Então qual é a ideia? A primeira é que o aluno consiga entender onde fica localizado cada uma das partículas atômicas dentro de um átomo, certo? Nós temos aqui um X e essas trilhas em azul. E aí o aluno vai ter que mexer essas partículas subatômicas para colocar no local adequado. À medida que ele vai fazendo isso, aqui vai aparecer as quantidades que foram postas, vai aparecer também aqui um deslocamento na tabela periódica, vai aparecer qual é a carga resultante e vai aparecer também o número de massa desse átomo que está sendo construído. Então vamos começar? Eu vou começar mexendo num próton. Ó. Vou colocar um próton no núcleo. Ele já marca aqui, ó, um próton. Ele diz que é um íon positivo. Ele sinaliza que é o hidrogênio. Ele ainda diz que a carga é 1 positivo e diz que o número de massa é 1. Observe que isso aqui só é possível porque está aqui ticado, né, elementos. Se eu tirar aqui, ó, tá vendo? Tá escrito hidrogênio. Se eu tirar aqui, ele some com o que está colocado.
Eu também aqui, ó, tá marcado ver neutro barra íon. Observem aqui, olha, tirei, não tem mais nada aqui. Vou deixar. E uma outra aqui que tá não marcado, que eu vou marcar propositalmente, melhor, não vou marcar agora não. Quando chegar no momento eu falo sobre ela. Eu coloquei um próton, agora eu vou colocar um nêutron, para ver o que acontece. Ele marca aqui a adição de um nêutron, mantém o elemento químico como hidrogênio, mantém como uma carga positiva, logo aqui se mantém. Aqui se mantém um positivo e aqui o número de massa aumentou. Então, o aluno ele deve captar que o número de massa tem a ver com próton e com o nêutron. Vamos adicionar um elétron para ver o que acontece? Adicionei um elétron. O número de massa se mantém o mesmo. Então o aluno deve captar que o número de massa não se altera adicionando ou subtraindo elétrons. Observem que quando coloquei o elétron, a carga zerou, passou aqui a ser átomo neutro. Então tem essa percepção que o aluno deve captar. Elétron não altera o número de massa, mas altera a carga final deste átomo. E a partir disso, dessa construção, a gente pode aqui ficar colocando quantas partículas a gente quiser. Então, ó, vou colocar aqui vários nêutrons. Observem que eu coloquei ao todo um próton, 4 nêutrons, um elétron. Como eu adicionei 3 nêutrons para ficar um total de 4 nêutrons, somado com o próton que já tinha, então o número de massa é 5. Atente-se ao fato, professor, que nesse objeto virtual de aprendizagem, a gente pode adicionar aqui, ó, a quantidade que a gente quiser. Agora, a pergunta que precisa ser feita é se isso que a gente está fazendo existe ou não existe na natureza, na realidade. Então, é por isso que tem aqui esse terceiro campo que está aqui, ver estável e instável. Quando eu clico, ele vai me dizer sobre a estabilidade ou instabilidade desse átomo que eu construí. Então eu vou clicar aqui e ele vai dizer que esse átomo ele é instável. E se ele é instável, muito provavelmente ele não existe na natureza, né? Porque para existir na natureza as coisas precisam estar estáveis, porque o que não está estável reage, se decompõe, enfim. Então é importante que nesse primeiro momento o aluno, primeiro, ele brinque com essas possibilidades, porque ele precisa entender onde fica cada uma das partículas subatômicas, ele precisa entender o que interfere o número de massa, o que interfere a carga resultante, ele precisa entender que à medida que adiciona-se próton, muda-se o elemento químico, porque é isso que caracteriza um elemento químico, certo? E também a gente precisa, ao final de tudo isso, começar a apresentar noções de estabilidade e de instabilidade. Eu coloquei aqui no núcleo 6 carbonos. Observe que eu coloquei aqui no núcleo 6 prótons. Isso é característico do carbono, ter 6 prótons. Tem também aqui 6 nêutrons e tem apenas um elétron. Então, se você tem 6 cargas positivas, tá aqui ó, marcado, 6 cargas positivas, e você tem uma carga negativa, a carga resultante desse átomo é de 5 positivo. Será que esse átomo é estável ou instável? Aqui disse que ele é estável. Ele está se baseando nisso a partir dos aspectos do núcleo. Está analisando se o núcleo desse elemento químico é estável ou instável. Mas também a gente tem que sempre se perguntar, um carbono pentavalente positivamente, será que é algo que existiria na natureza? Eu vou adicionar aqui mais elétrons para você ver como é que ele vai alterando aqui a carga de elétrons. Eu não vou me alongar muito nessa parte, pessoal, porque é isso. O aluno ele precisa ir colocando as partículas subatômicas para entender o posicionamento na tabela periódica, entender as questões de carga resultante, de número de massa e também, quando avançar os estudos, os aspectos de estabilidade e instabilidade do núcleo. Agora eu vou aqui para uma nova modalidade,
que é o símbolo. O que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar os prótons, elétrons e nêutrons, como a gente fez na outra vez. Só que agora, ao invés dele colocar... Lembra que aqui... Deixa eu voltar. Tá aqui, ó, separado. Carga resultante e número de massa tá separado. Ele vai colocar isso dentro de uma simbologia, que é a notação que os químicos costumam usar. Então eu vou colocar aqui um próton, um nêutron e um elétron. Observem como ele apresenta aqui. Hidrogênio. A quantidade de próton está aqui embaixo, que é o número atômico. Aqui no canto superior direito, no canto superior esquerdo dessa simbologia, nós temos o número de massa. E no canto superior direito, nós vamos ter a carga, o balanceamento de carga. Para provar isso para vocês, se esse átomo está neutro e eu coloco um elétron, vai ficar um negativo, certo? Olha aqui, um negativo. Se esse átomo ele tem carga 1 negativo e eu acabo adicionando um próton, ele fica neutro. E se eu adicionar mais um próton, ele vai ficar positivo, que é este átomo aqui. Então, a lógica é a mesma da anterior, mas ao invés dele aparecer carga, massa e próton de forma separada, ele apresenta já na simbologia que nós costumamos a utilizar na nossa linguagem química. Indo para a nossa terceira possibilidade, que é a mais legal depois que a gente já domina bem essas ideias, que são os jogos. O primeiro jogo aqui, tabela periódica. O segundo jogo relaciona a massa e carga. E o terceiro, a simbologia. Então vamos aqui nesse aqui para a gente entender. Como mostrei para vocês lá no primeira parte, vou até voltar aqui para a gente ver. Ó, observem aqui. Tá, nitrogênio, porque deixa eu tirar essa estabilidade, porque eu não gosto que o negócio fique vibrando. Tá vendo aqui nitrogênio na tabela periódica? Se eu adicionar o número de prótons, vai mudando. Mudou para oxigênio, agora mudou para flúor. Então, se o aluno ele captou essa lógica de que a quantidade de prótons é o que determina o elemento químico e a gente pode encontrar aqui na tabela periódica, o que ele vai ter que sacar? Se ele tem 10, esse átomo que foi dado tem 10 prótons, 10 nêutrons, 10 elétrons. Agora, onde está esse elemento químico aqui? Qual é a informação que eu preciso saber para localizar este elemento químico? Ele tem que captar que é o próton e ele tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o neônio. Aí logo em seguida aparece uma segunda informação. É átomo neutro ou é íon? O que ele tem que sacar? Que se tem 10 prótons e tem 10 nêutrons, 10 cargas positivas no núcleo e 10 cargas negativas na eletrosfera, isso gera um átomo neutro. Então, átomo neutro, conferir, ok. Vamos mais uma? Próximo. Agora aqui ele já dá a partir do modelo de Rutherford-Bohr. Durante todo esse objeto, os prótons estão em vermelho, então ele tem que sacar que tem 2 prótons, logo é o hélio. E como tem 2 elétrons aqui na eletrosfera, esse átomo também é neutro, conferir, ok, próximo. Olha agora, nesse núcleo tem um próton e um nêutron. Se tem um próton, é hidrogênio. Tem nêutron, mas não tem elétron. Então, esse átomo aqui, ele tem a carga de 1 positivo. É um íon, confere, ok. E assim vai indo, tá, gente, nessa modalidade. A segunda modalidade, agora, é para fazer o cálculo de carga. Olha aqui o que nós temos. Um próton no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera. Logo, a carga final é 1 negativo. Vou mandar conferir, ok. Próximo. Tem 4 prótons, 5 nêutrons, 4 elétrons. Para a questão de massa, o que interessa? Massa, prótons e nêutrons. Então, 4 mais 5 é 9. Vou pôr 9 aqui. Mandar conferir, ok. Só mais um para a gente finalizar. Qual é a carga total? Prótons, 7. Elétrons, 10. 7 positivos com 10 negativos vai dar 3 cargas negativas. Então, confere, ok. Vou agora para mais uma modalidade, que é a terceira modalidade. O que acontece agora nessa modalidade? Nós temos aqui um modelo e aqui seria o símbolo.
Esse símbolo, ele está marcando, ó, que tem uma carga negativa, né? Porque tem um próton e dois elétrons. Está dizendo também que tem número de massa 1. Por quê? Porque só tem um próton no núcleo. E ele quer que você diga aqui embaixo, que fica o número atômico, que é o número de prótons, a quantidade, que é 1. Mandou conferir, ok. Agora ele foi para o outro canto do símbolo. Nesta posição do símbolo que precisa é da carga. Um próton, dois elétrons. Logo nós temos aqui um negativo. Vou mandar conferir. Ok. Só mais um para a gente finalizar. 9 prótons, 10 elétrons dá um negativo, que é justamente o que ele pede aqui. O que ele está pedindo é a carga. Um negativo, mandei conferir. Beleza. E a última modalidade, que é a modalidade aleatória, pode vir em qualquer uma das modalidades anteriores. A gente vai ter que aqui descobrir todo esse processo, né? Vou fazer só dois, tá, gente? Silício, nós temos aqui número atômico 14, logo o número de prótons é 14. Não dá para digitar, tem que ser manual. Se nós temos 14 prótons e a carga é 0, significa que esse átomo tem 14 elétrons. Opa! E agora tem que fazer essa conta aqui. Número de massa é a quantidade de prótons e nêutrons. Se tem 14 nêutrons, quanto que dá 29 menos 14? Se eu não errei as contas, é 15. Vou pôr aqui 15. É isso mesmo, Brasil? É. Deixa eu conferir. É mesmo. Vamos para o próximo. Aqui já é o oposto. Eu tenho as quantidades de partículas subatômicas e eu vou ter que dizer aqui número atômico, número de massa, número de carga. 14 prótons, 14 nêutrons, carga 0. Se eu tenho 14 prótons, então aqui o número atômico é 14. Infelizmente não dá para digitar, o dedo vai doer. E agora o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. 14 com 14 vai dar 28. Vai ter que clicar 28 vezes aqui e o dedo vai ficar doendo ao final desse jogo, mas fazer o quê? Vou mandar conferir. É isso mesmo. Bem, professor, esse foi o tema de hoje. Foi o monte um átomo. É importante a gente pensar algumas coisas sobre esse objeto de aprendizagem, né? A primeira parte dele, que trabalha com Rutherford board, colocar as partículas dentro da sua localidade correta, ele está trabalhando ali com um modelo conceitual, né? O modelo atômico de Rutherford bohr. Então, por aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards para quem não viu, sobre as categorias de objetos de aprendizagem, nós temos aqui algo que seria um objeto de aprendizagem do tipo modelo conceitual. Agora, já essa parte mais final, nós temos um jogo educativo e, portanto, pela mesma categoria do Churchill, significaria que esse objeto ele se trata de um objeto de prática. Isso é importante porque, para a gente entender que, primeiro, que um objeto ele não precisa estar apenas em uma categoria, mas se a gente tem essa ideia anteriormente, a gente consegue selecionar esse objeto de forma mais apropriada. E por que eu falo isso? Porque um objeto de aprendizagem, ele não tem uma funcionalidade em si mesma. É preciso que o professor coloque isso dentro de um contexto educacional. Então o professor ele pode trabalhar com esses objetos antes da aula. Então, ó, alunos, nossa próxima aula vai ser sobre modelo atômico. Então eu quero que vocês brinquem com isso aqui. Então os alunos vão praticar, vão fazer os seus jogos, vamos ver o que eles captam ali desse objeto de aprendizagem. E aí para a aula eles já não vão vir zerados, eles vão vir tendo entendimento maior, espera-se, né, a partir de um objeto de aprendizagem. Ou ele pode ser usado posteriormente. Ele pode ser usado primeiro o professor da aula e depois isso é utilizado. Inclusive também ele pode ser utilizado durante a aula. O que me parece bastante interessante nesse momento de pandemia, de ensino remoto. Então, durante esse ensino remoto, o professor poderia abrir um objeto virtual desse de aprendizagem, fazer a explicação a partir desse objeto de aprendizagem. Nesse aqui, como tem jogo, o professor pode jogar com o aluno. E o que é até interessante, porque se o professor ele abre a tela dele com esse objeto de aprendizagem e mostra junto com o aluno, aquilo que o professor mostra é igual para todo mundo, então dá para o aluno fazer antes, dá para confirmar, quem errar dá para tirar as dúvidas ali na hora e tal.
E depois de usar na sala de aula, se o professor quiser, ele pode compartilhar o link e cada aluno vai fazer ali o seu estudo em casa, né? Com esse jogo ou também com outras referências, o que é até mais interessante, né? A gente também não fixar todo o conteúdo apenas no objeto de aprendizagem. Até como vocês viram ali, tem aquele aspecto de estabilidade e instabilidade que às vezes não é apropriado no momento, às vezes pode ter um texto que explica melhor essa questão e depois o aluno ele consegue reverter, voltar para o objeto, enfim. Isso fica a cargo do professor decidir como ele vai fazer. O que é importante aqui mostrar que todo objeto de aprendizagem tem os seus limites e as suas possibilidades, e também vocês captarem que se a gente entende as categorias desse objeto de aprendizagem, a gente consegue decidir melhor em qual momento da aula esse objeto de aprendizagem entra, antes, durante ou depois. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse tutorial. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva se você não é inscrito. Não esquece também de curtir, de compartilhar com os outros colegas professores. E se você quer ajudar a manter esse canal em funcionamento, eu estou fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Na descrição eu deixo tanto o link quanto o meu Pix. Um forte abraço do Caio Fayad, nos vemos no próximo vídeo e tchau!